transparência das partes da reunião. A gente sabe que houve um probleminha hoje lá no São Conrado, então a gente vai tocar nesse assunto, mas eu gostaria que a gente desse uma adiantada na pauta e depois a gente já coloca esse assunto em pauta, que é super. Tá? Então vamos lá. Bem, eu acho que assim, a gente está começando o ano de 2020, né? É o nosso último pedacinho de mandato, né? Até o fim do ano. E a gente tem feito um trabalho, eu acho que interessante, de diálogo bacanas. É só que muitas coisas a gente está, a prefeitura e os órgãos administrativos estão em haver com a gente. A gente tem muita coisa que a gente questiona, encaminha e não recebe retorno. Ou um retorno falho, que não atende, não é claro nas explicações. Isso tem se tornado assim uma rotina. E até casos de protocolos que já estão fazendo aniversário de 2, 3 anos sem resposta. Então, assim, isso eu vejo uma coisa bem complicada. Mas, assim, enquanto conselho, muitas vezes a gente tem alguns conselheiros mais exaltados, a gente quer deixar bem claro que o conselho ele não é executivo. Então, o nosso papel aqui é, sim, de reunir a comunidade, a sociedade civil e tentar encaminhar as solicitações. Agora, resolver não é a Cláudia, presidente, então Cláudia, passa para a Cláudia. Eu sou só mais uma aqui no conselho, né? E assim, eu vejo que seria legal a gente começar 2020 mais unido, né? Então aqui todo mundo, ninguém está de um lado ou do outro, a causa é uma só, é a conservação da APA, né? Seja morando na área urbana, seja na área rural. Muitas vezes gente do rural diz, veio o pessoal de condomínios dar palpite na minha propriedade. A gente aqui não vê dessa forma. Aqui a gente teve dois anos de plano de manejo com serviço árduo, não ficou 100%, mas ficou bom. E a gente agora quer colocar em prática a regulamentação que ainda está na Câmara, né? Os dois documentos mais importantes. O plano de manejo é uma portaria e é um plano. Mas a gente tem duas leis, que é a Lei de Uso e Ocupação e a alteração da Lei da APA, que também ela precisa ser feita, né? Porque a gente está com a Lei 10.850, ela era um documento que criava e ao mesmo tempo regularizava algum setor, algumas partes. Então agora a gente tem uma lei de criação e uma lei de uso e ocupação. Então, a gente está com tudo encaminhadinho e a gente vai fazer uma força grande para que isso saia da Câmara e torne público e para facilitar a vida de todo mundo. Agora, um plano de manejo, ele é passível de alterações ao longo do tempo. A gente vai ter revisões, a gente vai ver para que lado está caminhando as coisas. Então, isso daí tudo acontece, né? A gente sabe que nenhuma lei é, né, imutável. Mas assim, a gente gostaria mesmo de contar com essa união dos conselheiros, né? Parar com essa coisa de que lado que você tá, você é isso e aquilo, não tem isso. A gente aqui está junto para o bem maior, que é a preservação da água de Campinas. Então é isso. Agora eu vou abrir para a fala dos conselheiros, lembrando que casos mais, assim, os mais, a gente deixar, né, mais para o final. Então, quem quiser se manifestar. Nós faremos a reunião do Conselho na próxima quinta, no Tomás Alves, e a gente está, nós convidamos, né, o Sebastião é o presidente, convidamos o secretário lá de urbanismo, o doutor, para ver se ele pode dar uma explicação sobre aquela ponte. Aquele, o Barreto, e porque assim, eu acho importante a participação do Congeaba, porque ali tem uma área também que envolve, tem um trecho ali que é a ABA também, e envolve também o Rio Atibaia, então gostaria de fazer o convite. Quinta, dia 8, dia 6. Quinta-feira? 6.
Dia 6, tá bom. Então, Tá bom. acho Que horas? estender o convite a É, todo 7 mundo, horas. né? É lá no Tomás. No Tomás Alves. É uma reunião mensal que acontece, que nem a nossa, né? O Conselho de Segurança daqui da região do São João. Tá joia, obrigada. Então, vamos fazer a aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária do dia 10 de dezembro, que foi a última do ano passado. Os conselheiros que concordarem com a ata permaneçam como estão. Os contrários podem se manifestar. Alguma abstenção? Então tá, então nós vamos começar com assuntos mais, né, discussão sobre o uso da compensação ambiental, obra da barragem de Pedreira Campinas. Se a Ângela puder fazer um resuminho pra gente, porque são duas compensações que a gente tem. Dá pra você explicar pra turminha? Tá bom. E na sequência a gente vai ter a Ângela, duas Ângelas agora. A Ângela, o Fábio e a Letícia. Sim, a gente vai ter uma apresentação de uma proposta para o uso dessa lei. Eu vou pegar minha cola aqui de conta da lei, tá? Tá? Mas, bom, então assim, a gente tem duas compensações. Uma, que a gente já discutiu aqui no meio do ano passado, em agosto, né, para você inclusive, que é um recurso que vem da Cooperação Andina de Fomento, que é a CAF, que é quem está financiando as obras da barragem, né? O DAE fez o financiamento com a CAF, e a CAF colocou no contrato deles que deveria vir um recurso a ser destinado para a preservação, conservação das APAs afetadas, no caso a APA de Campinas e a APA estadual de Querimirim. Esse recurso foi compartilhado então entre a gente e a Fundação Florestal, o Estado. Para isso a gente fez um plano de trabalho conjunto com vocês, elencando então para onde a gente colocaria esse recurso, que é de aproximadamente 320 mil dólares, 1,2 milhão mais ou menos. Encaminhamos para o DAE e aí agora a gente está finalizando aí as tratativas, porque esse recurso ele só vem depois que a gente fizer um convênio com o DAE. Então está no jurídico do DAE para finalizar. Então espero que em breve a gente consiga assinar, porque esse recurso então vem para ser implantado de acordo com esse plano de trabalho. Então esse é um recurso praticamente que está certo, assim, garante. Né? E aí a gente tem um outro recurso que ele é vinculado então ao Sistema Nacional de Conservação, que a lei federal estabelece. Todos os empreendimentos que têm a RIMA, eles têm que colocar na Câmara de Compensação, ou é do IBAMA, no nosso caso é estadual, porque é uma obra do Estado, 0,5% do valor total da obra, né? Então tem que ir para essa Câmara de Compensação do Estado. E aí, como aqui não é uma unidade de produção integral, a lei fala que as unidades, se fosse produção integral, já teria garantido que o recurso viria para cá. Como não é, a gente está numa unidade de uso sustentável, a gente tem que pleitear esse recurso junto à Câmara de Compensação. A gente, a Fundação Florestal, todas as unidades de conservação do Estado, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer agora é um plano de trabalho, também um outro plano de trabalho, os modos que a gente fez por aí, para na Câmara de Compensação e pleitear esse recurso, que é de aproximadamente quase 1 milhão, 980, uma coisa assim, 950. A gente encaminhou, eu acho que foi em agosto, um e-mail para a Cláudia, né, com o GEAPA, pedindo para que vocês, né, que o Conselho deliberasse ali quais são as temáticas mais importantes que poderiam ser incorporadas nesse plano de trabalho. Então a gente aguardou aí essa mobilização do Conselho, ainda não recebemos, porque a ideia era que vocês, assim como, porque no outro plano da CAF a gente veio com uma proposta e aí o Conselho falou, não, a gente quer alterar, então a gente pensou num outro caminho de vir a vocês as principais demandas, para a gente analisar tecnicamente, justificar, enfim, os modos que esse plano de trabalho tem que ser e encaminhar. Mas para isso a gente tem que seguir o que a lei federal estabelece. Então a gente Então pode ser usado no meio ambiente ou qualquer outro? Não, então eu vou ler para vocês aqui, né, assim, ela está vinculada ao decreto que regulamenta a lei do SNUC, tá? Então é o decreto 4.340 de 2002, o artigo 33. Então ele fala assim, que a aplicação dos recursos da compensação ambiental, de que trata o artigo 36 da lei do SNUC, nas unidades de conservação existentes ou a serem criadas, deve obedecer a seguinte ordem de prioridade. Então a primeira é a regularização fundiária e demarcação das terras, que não é o caso, porque a unidade de uso sustentável a gente não tem que regularizar. Segundo, elaboração, revisão ou implantação do plano de manejo. Então a gente entraria aqui
com a implantação do plano de manejo, dentro dos itens dos programas que já estão estabelecidos lá. Terceiro seria a aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento, a gente não tem área de amortecimento. 4. Desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade, então também não se aplica. E o 5. Desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade e área de amortecimento. Então, a gente tem que seguir o que está estabelecido aqui e vinculado ao nosso plano de manejo. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente não pode fugir disso, e porque a gente tem que, senão a gente não vai conseguir nada, nem entrar na discussão na Câmara de Compensação. Tá bom? Acho que é esse o panorama, né, Cláudia? Acho que, Ângela, por favor, o grupo pode se apoiar. A gente, então, trouxe uma sugestão, já teve conversa com vários conselheiros, para a utilização desse recurso. Nós, na verdade, já estamos, como é um projeto da APA, já elaborado há um certo tempo, a gente já está conversando com alguns possíveis parceiros. E a gente hoje trouxe para apresentar para vocês como sugestão para usar esse dinheiro da Câmara de Compensação, e óbvio terá que ser adaptado às regras exigidas da Câmara de Compensação. Então a gente chama isso da concepção do projeto. Então é um projeto de conexão de sistemas florestais e agroecológicos da APA. É um instrumento de apoio à adequação ambiental de propriedades rurais da APA de Campinas. Só lembrando que a APA é formada por área urbana e rural, e 83% do território é rural. Então, se a gente quer preservar a APA, recursos naturais, florestas, biodiversidade, animais, fauna e tal, a gente tem que focar, nesse momento, na área rural. Então, é a partir dessa ideia que a gente desenvolveu esse projeto. O Fábio e a Letícia são parceiros, nós estamos desenvolvendo juntos esse trabalho, e o Fábio está representando hoje a matéria AMC, e eu e a Letícia a Paviv. Então eu gostaria que o Fábio começasse. Vocês não querem falar da Paviv? Eu já estou buscando. Não, a Paviv todo mundo conhece, é uma ONG que quer preservar a biodiversidade, isso é uma luta que a gente faz muito tempo aqui na APA. E o objetivo e a nossa missão é conectar os 54 fragmentos florestais de Mata Atlântica que existem na APA, para dar salvaguarda dos animais silvestres e para toda a biodiversidade existente. Esse é o objetivo da APA. Ótimo. A AMC, não sei se alguém já ouviu falar, alguns já ouviram falar assim, está no grupo da AMC. Ela é uma associação de agricultura, já chamava Natural, porque não existia nenhum produtor orgânico na época. Ela já vai fazer 30 anos. E desde 2012, ela ajudou a criar, inclusive, esse sistema que a gente chama de sistema de certificação participativa. Ela criou, ajudou ao Estado a criar as novas que não existiam no Brasil. E então, desde 2012, ela fomenta a agricultura orgânica, além dos trabalhos que ela vai fazer dessa agricultura natural. E eu estou há pouco tempo, mas bastante gente, fundadores, alguns conhecidos como a Catarina, o Romeu da Emaguiche, e Nayá. Ela é a grande fundadora. Nayá Mamigona. Exatamente. Até esteve com a gente esses dias. E a matéria é uma cooperativa, ela vem mais nova, né, 2011. Ela é uma cooperativa de técnicos que fomenta a agroecologia. Então a maioria são agrônomos zootecnistas, mas tem alguns veterinários também. E a gente faz alguns trabalhos, ou na iniciativa privada, ou para o governo. Fizemos um grande trabalho lá no Vale do Ribeira, fazemos ainda. Fizemos um também lá na região oeste do estado. Temos alguns trabalhos de recuperação, mas geralmente o principal trabalho nosso é fazer essas recuperações ou implantações do sistema agroecológico. Ou seja, você tem uma diversidade de fauna, de flora, enriquecimento do sistema hídrico e também fomentando
complementando tudo isso, tanto com a parte social, mas também econômica, né? Porque fica muito mais fácil de você trabalhar o sistema agroflorestal quando você consegue trazer um retorno em cima disso, né? Não seja uma imposição. Acho que está bem apresentado, senão a gente vai começar a falar de agroecologia, a gente vai passar a noite. Gente, eu vou falar para vocês os objetivos gerais, porque é muito importante a gente entender qual é o objetivo desse nosso projeto de aplicação aqui na APA. Eu vou dar uma lida, e vocês podem me acompanhar. Oferecer assistência técnica às propriedades rurais como alternativa de desenvolvimento econômico sustentável, pautados na produção agroecológica, conciliando o processo produtivo de geração de renda e restauração das áreas protegidas, que são os corredores ecológicos, as áreas de APPs, reserva legal, além da preservação da biodiversidade e dos recursos hídricos, né, que é a nossa vocação da APA, convergindo com os programas de gestão do plano de manejo, PRENAC e o PNV. O PRENAC, para quem não sabe, é um programa de recuperação de nascentes, e o PNV é o Plano Municipal do Verde, que antes do plano de manejo já trazia um excelente trabalho sobre as questões florestais do município, as conexões e a importância da preservação e restauração das áreas naturais de Campinas. Ao lado, não sei se todo mundo conhece, mas é o famoso mapa do zoneamento da APA. Isso aí é resultado de trabalho de 2 anos do CONGEAPA. Nós tivemos uma pequena modificação do mapa anterior e ele fala em 5 zonas. A cinza é a zona urbana, que é exatamente onde está o pessoal de São Conrado, o finalzinho ali, aquele quadradinho entre verde, só que Souza e Joaquim Egídio. A área verde é a área de conservação de biodiversidade, é onde tem o corredor do Rio Atibaia, ao norte e engloba a Mata Ribeirão Cachoeira, que é o principal fragmento, e na bacia do Jaguari, que é o extremo oposto da APA, tem também um trecho de preservação. A área azul é a área de manancial, que é a parte do Atibaia aqui de baixo, onde tem a captação da Sanasa, a ETA. O rosa é uma área como que chama? Zona de manejo... Como se chama? É de conservação. Geoambiental, é porque tem aquelas zonas de matacão, que tem aquelas pedras afloradas e tal. É mais vinculada à proteção do solo. É a proteção do solo. É mais frágil. E ela é bem frágil, então ela também tem a regulamentação própria, e o amarelo é a área de manejo sustentável. Cada uma dessas zonas está especificada no plano de manejo detalhadamente e justificada, porque cada uma tem essa vocação, vamos dizer assim. Pode passar. Gente, então o que a gente fez? A gente pegou os objetivos, fez o objetivo geral, fez os objetivos sucessivos, sempre voltado para os programas do plano de manejo. Esse, no caso, é o programa de atividades rurais. Aí a gente destacou essa pizza que é do plano de manejo. Sim. E aí o fortalecimento, a gente visa no fortalecimento, incentivo e apoio dos produtores e empreendedores rurais. Aí a gente tem essa pizza com um panorama da porcentagem da APA que é utilizada para pasto e todas as outras, né, cobertura vegetal, campo antrópico, e como a gente tem esse poder de atuação na APA devido a essa porcentagem de pastagem que a gente, infelizmente, é uma área, né, ainda muito ociosa e pode ser uma área muito produtiva e muito benéfica para todos nós. Isso está no diagnóstico do plano de manejo, e foi feito um levantamento recente, então esses dados são atuais, e o que chama a atenção mesmo é o que a Letícia falou, é 35% de pastagem, esses 27% é cobertura vegetal, mas envolve todo tipo de cobertura vegetal, então não são só as matas, mas o que está em formação, capoeira e etc. Daí é campo antrópico, que é a ocupação humana, né, o verdinho. Daí tem bastante também, 8% de plantio de reflorestamento, é bastante. O que chama atenção também é o contrário, né?
vai ter só 1,7% de agricultura. Daí que joga, né, Bárbara? A área rural tem nem 2% de agricultura. E só lembrando também, né, que esses 35%, desculpa, só dando uma... Lógico, Tá. Cláudia, é do Esses planejamento. 35%, né, hoje atualmente estão com pasto, né, mas voltando no tempo, essa área era ocupada com café, né, e outras culturas, né, algodão, café, alguma parte de citricultura também, que ao longo do tempo, né, com o problema da economia, elas foram abandonadas. E hoje a criação de gado é uma alternativa, né? São grandes áreas agricultáveis e hoje é um pasto, que também não deixa de ser, né, uma parte econômica importante também. Desde que esse pasto tenha todo um manejo adequado do solo, tudo, né? Então, as ações relacionadas ao objetivo específico do programa rural, acho que o Gustavo podia falar um pouco disso, né? Pode falar, a gente vai comentando, fica melhor, é só ficar lendo. Continuando o que a Cláudia está falando, a ideia é promover mudança no uso da terra da água, com a adesão dos proprietários rurais. A gente ouviu muito no plano de manejo que a água não tem mais vocação rural. Acontece que eu acho que a vocação rural mudou um pouco. As grandes propriedades tinham muitos funcionários e tinham uma relação empregado-empregador que não existe mais hoje. Então, de fato, essas grandes propriedades não têm mais sentido e elas não têm como se manter com o antigo padrão que ela tinha. Então, o que a gente traz é a ideia de desenvolver a agricultura com tecnologia e valor agregado, que não é mais grandes áreas extensivas, que é aplicado no caso da topografia, mas sim produzir coisas que nem lúpulo, frutas vermelhas, que a Cátia está com um programa bacana, e outras coisas que poderiam estar trazendo desenvolvimento econômico para essas propriedades, e principalmente através dos SAFs. Isso. Então, por isso que eu vou ficar mais, que aí eu jogo a bola e eu falo. Então, acho que muita gente que talvez já conheça o sistema agroflorestal, eu não sei, vou estar falando básico para vocês, mas no sistema agroflorestal você também, você deve, né, tem grandes sistemas agroflorestais com gado, mas você não é só gado, você consegue fazer consórcios com gado, até nessa propaganda do AgroEpop mostrando agora a última desse sistema agroflorestal de gado com eucalipto, com outras madeiras até mais nobres. E uma coisa também que eu acho que é importante, tanto para o pequeno como para o grande produtor do sistema agroflorestal, é que você consegue ter uma agenda diferente. Porque quando você trabalha com gado, normalmente você compra caminhão de bezerro, engorda e vai tudo embora dentro de um mês. Porque senão você está perdendo tempo com ele, né? Perdendo dinheiro com ele. No sistema agroflorestal, você tem sistemas 3, 4 de produção, onde você tem períodos, janelas do ano, que você está conseguindo sempre. Você não vai ter uma explosão de dinheiro e depois meses sem dinheiro, só gastando aquilo. Com risco de você perder aquilo e aí é um ano inteiro perdido. Então eu acho que mais, assim, um grande atrativo para as pessoas do sistema agroflorestal é esse. É de você conseguir trazer semestres, trimestres, bimestres de produção, entendeu? Que está sempre entrando. E se você perder um, você não está perdendo um ano, você está perdendo um bimestre no máximo. Como, por exemplo? Para não sair do gado, já que o consultor é muito grande, com gado, com madeira, com frutas, às vezes com outros animais, né? Com granjas. Então você começa a fornecer algum substrato para outro, fazendo regeneração do solo. Quer dizer, na verdade o solo tem que estar sempre vivo, então quer dizer, na verdade ele é grande vedete. Então para você ter um solo vivo não dá para você ficar trabalhando só com pasto. Você trabalha com monocultura, você tem a tendência de você ter doenças, né? Você tem que trabalhar com algum herbicida ou coisa do tipo que você vai matar o solo, você vai ter um gado não tão sadio. E quando você trabalha com diversidade, você começa a trabalhar com
a médio prazo já o sistema é mais barato, mais eficiente e mais seguro. Entendeu? Eu acho que isso é que resume bem esse sistema agroflorestal. É de você mudar a cultura. Eu não gosto, quer dizer, eu gosto muito de falar sobre isso, eu não gosto às vezes de parar, né? Mas não dá para falar um pouco disso sem ter a noção seguinte. E também as pessoas que estudam, é bem tranquilo de já haver entendido isso, que no Brasil o solo nosso é bem diferente do solo europeu, do solo americano, que é um solo vivo. Na parte mais do norte dos Estados Unidos, o nosso solo é um solo tropical. Então, quando a gente começou a trazer veneno para as nossas plantações, o primeiro desequilíbrio é que a gente começou a plantar com monocultura. O sistema caipira não é de monocultura. Todo o sistema caipira, toda casa caipira, todo sítio, toda chácara caipira, você tem diversidade. Primeiro pela subsistência. Ele não ia comer soja o ano inteiro, e nem milho. Então ele tem a questão dele mesmo, o paladar dele não leva ele para outro caminho. E segundo, pela feira, pelas outras pessoas que queriam comprar. E isso, quando a gente começa a trabalhar com monocultura, a gente começa a ter problemas de falta dessa diversidade, falta de nutrientes no solo. Porque esses bichinhos do solo, eles nada mais fazem do que ele é uma verdadeira usina. Ele transforma a matéria orgânica em mineral, e fica alimentando o solo e rodando dessa forma. Então você trabalha com o solo, você não consegue fazer isso, uma cultura só. E aí a gente começou a trazer o quê? Ao invés de cuidar desse problema, a gente começou a trazer nutrientes sintéticos e veneno, nutrientes sintéticos e veneno, e matando o solo. E aí a gente fica dependente, a gente fica igual um viciado, naquela droga. A gente fica dependente daquela droga. A gente não consegue produzir. É normal as pessoas falam, você não consegue produzir morango se não usar no mínimo. Mas o que não tem jeito, porque você está viciado naquele solo morto. Então, você quando começa a falar de regeneração de solo, de revitalizar esse solo, você começa a ter essa diversidade natural. E aí você começa a ter na outra ponta uma diversidade econômica. Você começa a produzir de tudo, então você começa a colher de tudo. Entendeu? Basicamente é isso que é um desenvolvimento de sistema agroflorestal.